Olá, irmãos. Boa tarde. Lucas, capítulo 24, e o versículo 3 e 4 diz assim: E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. O que fazer quando tiram de nós aquilo que nos pertence? Você já foi assaltado? Existe um sentimento muito ruim ao ser assaltado, que é o sentimento de perda. As pessoas removem de você aquilo que não é delas, e na maioria das vezes de forma violenta. Mas um dos piores sentimentos nesse momento é o de impotência. Você não pode fazer nada. Quantas pessoas, infelizmente, num assalto morreram? Muitos nem sequer reagiram e perderam a vida. Porque esse mundo é mau. Muitas vezes existe o caso não apenas do roubo, do assalto, mas também do furto. Que é sobre isso que nós vamos falar hoje. Qual a diferença do roubo, do assalto para o furto? O furto é quando alguém te rouba alguma coisa, quando alguém te leva algo que é seu, sem violência e muitas vezes sem você estar perto. Muitas pessoas tiveram a triste experiência de chegar no estacionamento onde deixaram o seu carro e ele já não mais está lá. Muitos sem seguro, muitos com seguro, mas mesmo assim têm de pagar uma franquia que talvez não estão preparados. Pois é. Esse mundo é assim. Muitos chegam em casa e quando percebem sua casa foi arrombada, e assim por diante. Eu me lembro quando eu era criança que pessoas entraram na minha casa e não apenas roubaram algumas coisas comuns, mas até o meu cobertor eles levaram, que estava dobrado ali do lado. Como isso é possível? Acontece, infelizmente. O próprio Jesus disse que o inimigo de Deus, o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Nada do que ele tem aqui nesse mundo é dele. Ele roubou. A começar pelo direito do ser humano governar a terra. Agora ele é chamado de príncipe deste mundo, porque usurpou, enganou os nossos primeiros pais. Mas quando eu estava falando para você no início sobre furto, é quando nós percebemos que parece que a nossa chance passou, ou alguém foi colocado no nosso lugar, naquela vaga de emprego, talvez alguém próximo. Muitas vezes vemos que alguém acaba tirando de nós uma pessoa amada através da traição. Muitas vezes percebemos que alguém já não é mais nosso amigo ou amiga por causa de uma calúnia, algo que não é verdadeiro. Muitas vezes perdemos a amizade de um próprio filho ou filha, ou de alguém da família. O que fazer, diz a pergunta de hoje, quando tiram algo que nos pertence? Olha,
A melhor resposta que eu posso dar para você hoje é esperar no Senhor, entregar a situação a Deus, porque Ele tem todo o poder, Ele é fiel e Ele é justo. Ele sabe que você não merecia isso. Ele sabe que os problemas que você está vivendo ou que já viveu não deveriam ter acontecido. Mas esse é um mundo injusto mesmo. E talvez você pergunte, por que comigo? Por que isso deveria acontecer comigo? Não deveria, essa é a verdade. Mas acontece porque esse mundo é mau. Não é um mundo da justiça. Não é um mundo da bondade. E sim, os que querem fazer o bem, eles sofrem. Mas o apóstolo Pedro fala, no capítulo 2 da sua segunda carta, que felizes são aqueles que sofrem por causa da justiça. Por que felizes? Onde existe felicidade em sofrer por ser correto? Sabe qual é a felicidade? É ser como o Filho de Deus. É ser como o nosso Senhor Jesus. Olha o texto que nós lemos hoje. Jesus tinha morrido. Uma pessoa que nunca fez o mal. Ele é o nosso Deus também, nós sabemos, mas falando como pessoa, ele nunca tinha feito nada de mal. Só tinha trazido bem para as pessoas, curado, abençoado, pregado, ensinado. E o que fizeram com ele? Mataram de uma forma violenta. Pilatos mandou açoitá-lo para ver se a multidão tivesse pena de Jesus machucado, mas não tiveram. Muito pelo contrário. Gritaram, crucifica-o. No fim, depois de morto, e numa sexta-feira como hoje, foi colocado no túmulo e as mulheres que foram ao túmulo para levar as especiarias, os óleos essenciais que normalmente se colocava no defunto, no morto, depois da sua morte, quando elas foram levar, estavam já praticamente convencidas e, ao mesmo tempo, aceitando a situação de Jesus estar morto. Quando chegam no túmulo, o que acontece? Já conformadas com a situação, o túmulo está vazio. E diz aqui Lucas, quando ele escreve, que elas ficaram perplexas. Ou seja, tristes, desanimadas, ainda mais porque pensaram, roubaram o corpo dele. Será que as pessoas odiavam tanto Jesus que até o corpo dele levaram? Quantas vezes nós sofremos e choramos pelas nossas perdas? Muitas vezes nós queremos continuar chorando, queremos continuar em luto, mas Deus quer nos levantar. Se você está sofrendo e acha que não deveria sofrer, ainda mais você pede a Deus e pergunta, mas e ainda isso? Será que eu já não estou sofrendo bastante? Olha, isso que parece na verdade um sofrimento, pode ser uma libertação. Porque Jesus não tinha sido levado o corpo dele. Jesus estava vivo. Amém? Trazendo com ele a nossa salvação, a nossa libertação, mas mais do que isso, a vitória sobre o mal. Eles tentaram prender Jesus no túmulo, até isso fizeram. Mas o que aconteceu? Ele ressurgiu. Então as mulheres ficaram admiradas quando 2 homens apareceram que eram os anjos, dizendo: por que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? E essa mensagem para você e para mim hoje.
Porque você está procurando no lugar errado a bênção que Deus quer te dar. Porque você está procurando dentro de si mesmo, ou talvez no exterior, nas coisas de fora. Mas se isso acontecesse, se aquilo outro acontecesse, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, eu seria melhor, eu seria feliz. Porque você está procurando no lugar errado, entre os mortos, entre as coisas que não são, que não devem estar. Lembre-se, disseram os anjos. Lembram do que Jesus disse? Ele não está aqui, ressuscitou. Ou seja, não está muitas vezes a bênção onde você espera. Não está o milagre onde você imagina, mas sim nas mãos de Deus, como Deus já havia falado. Ele disse: clame a mim no dia da tua angústia e eu te ouvirei. Não gostaria você de encontrar Jesus daqui a pouco tempo? Pois é, mas antes você precisa terminar aquilo que Deus chamou você para fazer. E se você deixar, e se você quiser, hoje ainda, no meio do seu sofrimento e angústia, você pode ter uma notícia maravilhosa. Se levantar a cabeça e ouvir a voz de Deus. Amém? Um bom dia para você. Ou uma boa tarde. Uma boa noite, talvez. E que Deus te abençoe.